Boa noite, senhora presidente, vereadores, público presente, quem nos acompanha em casa. Quero iniciar esse momento falando da semana passada eu tive uma audiência na Celesc e levei a demanda do problema da Ponta Fina Norte, onde todo dia, por volta das 7 horas da noite, a energia ficava muito fraca e por vezes caía, por não dar conta. Eles vinham há pelo menos 2 meses solicitando junto à Celesc, reivindicando melhorias, e a Celesc não fazia. Vinha, muitas vezes no dia seguinte, levantava os facões e ia embora. Então nós tivemos uma audiência com o Cleverson, que é o presidente da Celesc, felicidade de ser amigo dele de longa data, e em menos de uma semana nós resolvemos o problema. O problema era um mau dimensionamento e um transformador mais fraco. Então foi trocado o transformador, foi feito um dimensionamento correto. Na sexta-feira deu um pequeno problema, já foi corrigido. E agora então resolvemos um problema que era um pouco simples, mas precisava de uma ajuda nossa. Fiz uma indicação também hoje para que se faça a manutenção da iluminação do Morro da Cruz. No seu início já temos algumas lâmpadas queimadas e também tem a necessidade de colocar mais lâmpadas, mais luminárias até do início ao final do Morro da Cruz, onde que a gente tem muitas pessoas hoje que caminham principalmente à noite. Concordo com o vereador Edson quando ele pediu vistas ao projeto 18, porque eu também confesso que não li ele muito bem, li uma vez só e sou contra, por ter sido contra antes, já e por entender que não é o momento, mas foi uma bela solução também. Quero falar hoje, porque deu muito pano para manga e ainda está dando, o processo do lixo que eu movi. Naquela primeira ocasião, a comarca de São João Batista extinguiu o processo por julgar que a via processual não era adequada, não cabia. No dia 26 de junho, nós tivemos, como eu prometi, eu fiz os recursos necessários e levei ao 2º grau, levei a Florianópolis. No dia 26 de junho, tivemos um parecer do Ministério Público de Santa Catarina, da Procuradoria, que é a 2ª instância do Ministério Público no Estado. Esse parecer embasado, ele deu como conclusão de que a via processual é adequada e é correta. Então, a conclusão do Ministério Público é que esse processo volte a São João Batista e que a juíza julgue o mérito. No caso, ela não julgou o mérito, apenas extinguiu. No entendimento da Procuradoria do Ministério Público, isso está errado, ele deve voltar e deve ser julgado. Isso agora vai para os desembargadores em Florianópolis para que eles votem e, na sua grande maioria, é acatado o que o Ministério Público, que o procurador coloca. Então, agora nós vamos aguardar. Acredito, o parecer do desembargador já está pronto, pelo que nós vimos lá, e deve ser anotado, deve ser nos próximos dias já a audiência. Eu quero ler aqui uma parte do que a procuradora Sônia, do Ministério Público, colocou, de que o artigo 4º, inciso 3, a linha C, da Lei 4.717 de 65, da nossa Constituição, registra como nulos os atos relativos à concorrência administrativa processada em condições que impliquem a limitação das possibilidades normais de competição. Assim, mesmo não havendo lesão no sentido pecuniário, de prejuízo econômico para o Estado, no caso o município, a ação popular é cabível, uma vez que visa proteger não apenas o patrimônio pecuniário, mas também o patrimônio moral e cívico da administração. Naquela vez eu falei para vocês que tinha jurisprudências que embasava a ação popular, de que o meio que nós adotamos era correto. Um deles é o exemplo do Castro Meira, do ministro Castro Meira, relator de um processo, no qual ele cita que pode ser manejada a ação popular com base na contrariedade aos princípios da administração,
moralidade, legalidade, livre concorrência e etc. Independente de alegação e de comprovação de dano ao erário, com o propósito de anular irregular contratação e licitação pública. É um dos exemplos. Nós temos aqui também a contratação de escritório. Esse não cabe ao caso, já foi contemplado pelo anterior. Então, em resumo, esse aqui que eu queria ler. A sentença que reconheceu a ausência de interesse processual para o ajuizamento da ação popular em razão da não comprovação de lesão ao erário deve ser desconstituída e, em respeito ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, os autos devem retornar à origem para regular prosseguimento de feito. Em conclusão, esta Procuradora de Justiça se manifesta pelo conhecimento e provimento do reexame necessário e do recurso de apelação, a fim de que esse tribunal determine o retorno dos autos à origem para recebimento e processamento da ação popular ajuizada pelo recorrente. Então, naquele momento, nós ouvimos muitas críticas ao nosso trabalho e de que não sabíamos o que estávamos fazendo. Mas eu, muito calmo, falei: nós temos embasamento e estamos trabalhando pelo bem comum. Esse parecer do Ministério Público não é uma decisão dos desembargadores, mas é uma coisa que nos dá muita força, porque o Ministério Público, em segundo grau, na sua Procuradoria, reconheceu de que o método que nós utilizamos estava correto, também cabia. Agora, então, vamos aguardar que os desembargadores façam, o relator, que é o Wilson Fontana, faça o seu relatório e que vá à votação dos 3 desembargadores, que é este caso, e a gente espera que eles também acompanhem o Ministério Público e retornem a São João Batista, para que agora nós tenhamos o mérito da questão julgada. Que o mérito seja dito, estava correto ou estava errado. Não sei se a gente diz que a gente não sabe se a gente vai estar correto ou não, mas pelo menos nós vamos ter uma resposta definitiva, e esse é o importante. Então, aqui é a prova. Eu disse naquela ocasião que eu ia recorrer, que eu ia até as últimas instâncias, e nós temos um parecer do Ministério Público que nos dá a razão, no caso do meio processual utilizado. O Ministério Público também não julgou o mérito, mas determinou em seu parecer que volte para julgamento. Então agora a gente cabe esperar e vamos ver o desfecho dessa ação. Mas eu não podia deixar de dar essa resposta e de levar ao conhecimento de todo mundo. Seria isso, senhora Presidente. Muito obrigado, que façamos todos uma ótima semana.